Essa questão do Hamas, ela é complicada dentro da própria sociedade palestina, porque você vai, por exemplo, eu nunca cheguei a entrar na faixa de Gaza. Eu nunca não tive autorização e também não seria seguro pra mim, então nunca fui pra Tá. Gaza. Eu fui para a Cisjordânia. Então, a maior parte das pessoas com quem eu conversei eram críticas ao Hamas, até porque eles viam o Hamas como um empecilho para que houvesse a negociação. Como eu falo, existe uma divisão dentro da própria sociedade palestina. Você tem dois partidos políticos lá. Você tem o Fatah e tem o Hamas, que é um grupo terrorista, mas que também age como um grupo, como um partido político, né? O fato de ele ser um partido político não torna menos terrorista. É importante ressaltar isso. Então, muitas pessoas tinham ressentimento do Hamas porque falavam assim, nossa, o Hamas, ele rivaliza com a autoridade palestina, que pode nos levar a um acordo de paz, ao mesmo tempo que tinha aqueles outros que falavam assim, a autoridade palestina é corrupta, olha, fez negociação com Israel, mas nunca conseguiu ir adiante, então talvez o Hamas seja a opção menos mal. Mas eu acho importante, assim, a gente entender que a opinião pública palestina, tanto em relação a Israel, quanto em relação ao Hamas, quanto em relação ao Fatah, né, a autoridade palestina, ela varia muito de acordo com uma série de fatores e principalmente de acordo com eventos históricos. Então, assim, hoje a popularidade do Hamas entre a maioria dos palestinos ela está muito baixa, dos palestinos da faixa de Gaza. Por quê? Porque eles estão vendo o sofrimento. Mas tem outros que mostram que já está aumentando na Cisjordânia. E antes era o contrário. Então, assim, não dá pra gente determinar. Os palestinos pensam isso ou aquilo em relação ao Hamas. Eu acho que, em certo sentido, é até mesmo o que acontece aqui no Brasil, em qualquer país. Você vai ter momentos em que as pessoas vão estar mais favoráveis a um governo tal, a um governo X. Então, varia com uma série de fatores. Então, assim, se um governo ele tá melhorando na economia, a economia tá indo bem, a avaliação que as pessoas vão fazer daquele governo vai ser mais positiva. E aí a pessoa que vê que a educação tá caindo e Ou tá. então, se no segundo ano do governo a economia, os índices baixam, a popularidade tende a baixar também. Então, Geralmente, Gaza tá acontecendo isso. eu acho. O assistencialismo cai, a população fica afetada e já fica mais contra o E não, Hamas. não somente isso, mas assim, o Hamas mergulhou Gaza numa guerra Sim. que não tinha necessidade. A maior parte dos palestinos eles estão sofrendo lá, porque eles não têm acesso nem à comida, porque o Hamas rouba essa comida. E vai colocando essas comidas em túneis. A grande parte dos líderes do Hamas sequer moram em Gaza, estão no Catar, alguns estão indo para a Turquia. Há relatos até que há boatos de que outras lideranças, né, os que não foram eliminados por Israel, teriam até chegado no Egito, no meio de túneis. Então, assim. A gente não pode generalizar os palestinos, assim, eu combato muito o antissemitismo, né, que é essa tentativa de culpar a comunidade judaica no Brasil e ao redor do mundo pelas ações de Israel, mas eu também condeno muito a demonização, a desumanização dos palestinos. Foi legal você ter falado isso daí justamente pro público do TikTok entender. O antissemitismo, né? Que você Uhum. fala justamente, tipo, de ir lá e condenar. Eu acho que assim, que o antissemitismo, né, é o ódio aos judeus. E esse é um ódio que ele se manifesta de várias maneiras. Então, assim, o que diferencia o antissemitismo de outras formas de racismo é porque ele tem um quê de teoria da conspiração. Então, assim, o judeu, ele é visto como aquele que controla a mídia, que controla os bancos, aquele que matou Jesus, né? Porque tem um elemento religioso também do antissemitismo. Os judeus matam crianças, os judeus eles são um povo ardiloso, você não pode confiar neles. E hoje, uma das principais manifestações de antissemitismo é essa ideia de que os judeus eles são culpados pelas ações de Israel. Então, é o que eu falo, se a gente que é brasileiro, a gente não consegue, votando na democracia e tudo, a gente não consegue influenciar diretamente nas decisões da política externa brasileira, o que é que um judeu brasileiro vai poder fazer em relação a Israel e as decisões que Israel está tomando em Gaza? Nada. Então, nada justifica você ir e pichar uma sinagoga em Santos. Ou então você ir e vandalizar um cemitério judaico em Belo Horizonte, como aconteceu dias atrás, dizendo Palestina livre. Como é que aquilo vai libertar a Palestina? O que é que o judeu brasileiro que mora em Belo Horizonte tem a ver com a Palestina? O que é que ele pode fazer para libertar a Palestina? Nada. Seria tão absurdo quanto eu ir vandalizar uma mesquita no Brás dizendo e pichar lá, libertem os reféns. O que é que os muçulmanos que estão aqui no Brasil têm a ver com o grupo terrorista Hamas que controla a faixa de Gaza? Então, a gente precisa evitar esses reducionismos, a gente precisa evitar
essa demonização de grupos, de povos, sejam eles os judeus, sejam eles os israelenses, sejam eles os palestinos, os árabes, os iranianos. A gente precisa fazer Se essa unir separação. e dar as mãos pela paz. Sim, claro, Porque buscar a isso coexistência. daí vai começando a criar mais conflitos externos Sim. pro mundo. De fato, E pois aí é. vai dividindo a sociedade. Isso, esses ataques que a gente vê, eu me preocupo muito com certas manifestações a favor e contra Israel e a favor e contra a Palestina, porque além delas não resolverem nada no conflito que está acontecendo do outro lado do mundo, ela coloca em risco parcelas importantes da sociedade brasileira, seja a comunidade judaica, que a gente tem visto o aumento dos casos de antissemitismo, seja o aumento também da islamofobia, do preconceito contra os árabes. Eu tenho uma vizinha, né, que mora no meu prédio, que ela é muçulmana, ela é marroquina. E uma vez eu encontrei ela na porta lá do prédio, e eu perguntei, o que está acontecendo? Ela falou, o Uber não quis me levar. Várias vezes, quando o Uber chega e vê que eu tô com o hijab, eles dizem que eu sou terrorista, que eu sou mulher bomba, e não me leva. Do mesmo jeito que eu tenho inúmeros relatos de amigos judeus que sofrem discriminação na faculdade, que tem medo de sair na rua, que tem medo quer dizer que é judeu. Então, não faz sentido a gente estar tendo essas pessoas aqui no Brasil, cidadãos brasileiros, se sentindo marginalizados, se sentindo ameaçados por conta de um conflito que acontece do outro lado do mundo, que eles não têm nada a ver e que nós brasileiros também não podemos fazer nada para mudar. Sim. Igor, sobre a questão do primeiro-ministro de Israel, o ministro Benjamin, né? É o Benjamin Netanyahu. Qual é o discurso que ele prega hoje lá? Então, o Benjamin Netanyahu, ele é uma figura, assim, muito complexa na política israelense, assim. Falando do ponto de vista analítico, Sim. de que ele conseguiu se reinventar várias vezes. Então, o governo em Israel, né, é uma democracia parlamentarista. Então, só para quem está aí de casa nos ouvindo entender como funciona. Israel é uma democracia, mas é uma democracia diferente do Brasil. Aqui é um regime presidencialista, a gente vota no presidente. Lá em Israel, você tem um parlamento, que são 120 assentos, e as pessoas votam em partidos. E aí, aquele partido que tem mais votos, mais cadeiras, ele tem um prazo para conseguir formar um governo. Então, ele precisa ter 61 cadeiras para o governo se sustentar. Se não tem essas 61 cadeiras, não consegue fazer um acordo, tem novas eleições, ou até se o governo for desfeito, né, sair, sei lá, dois parlamentares ficar 59. O governo ele é desfeito, tem novas eleições. Então, o Netanyahu, ele já conseguiu chegar no poder por meio de várias coalizões. De partidos de direita, de partidos de esquerda. E agora o grande problema é porque para chegar no poder e se manter no poder, ele teve que fazer alianças com figuras de extrema-direita na sociedade israelense. Então, assim, assim como no Brasil, assim como nos Estados Unidos, com a democracia também existe uma extrema-direita em Israel. E são figuras, a meu ver, totalmente condenáveis, que têm discursos que devem ser condenados e que são condenados pela maioria dos israelenses em relação aos árabes, em relação aos palestinos, o Smotrich, o Ben-Gvir. E o grande problema é porque o Netanyahu ele fica meio que refém dessas figuras, porque para se manter no poder ele precisa manter essas pessoas. E ao mesmo tempo, ele teme perder o poder por conta de denúncias de corrupção contra ele. E ele provavelmente iria preso. Então essa que é a situação, né, da política interna de Israel e que acaba afetando também na condução da guerra. Mas ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, agora a gente tem um acordo de cessar-fogo, né, de libertação dos reféns, e algumas dessas figuras de extrema-direita não querem que esse acordo vá para frente, mas aí você tem figuras da oposição de Israel que são contra o Netanyahu, mas estão dizendo assim, olha, se para fazer o acordo eles forem sair, você não quiser fazer o acordo com medo de perder esse apoio, a gente entra no lugar deles, só para a guerra acabar. Então, assim, é uma sociedade que é muito, muito complexa, né? O processo de tomar decisão em Israel é bem diferente. Eu falei agora de Israel, e aí agora eu quero finalizar contigo essa primeira etapa, lógico, essa parte do Hamas. Que aí a gente falou assim, o Hamas, ele se infiltrou, ele foi pra política. A gente não concluiu. Hamas entra na política e depois sai. Obrigado. Ele continua na política. Não, mas aí cai o primeiro-ministro. Porque na Palestina se tem as eleições internas. Só teve uma eleição. Uma eleição. Até isso, hoje. Isso. E aí o Hamas, ele ganha. Ele não é que ele ganha alguns assentos, mas ele dá um golpe de Estado contra a autoridade palestina. Os Estados Unidos entra como? Os Estados Unidos entra pedindo que saia
Os Estados Unidos, eles entram porque eles foram no sentido de que as eleições palestinas aconteceram em 2006. Sim. Então, foi na época em que a gente tinha a guerra do Iraque, tinha a guerra ao terror, a ideia dos Estados Unidos de querer levar a democracia para o Oriente Médio, que é uma visão que deu muito errado e que hoje o próprio Estados Unidos já abandonou. Tá. Isso não tem esse objetivo americano. Então, achava-se que com essas eleições seria mais fácil o caminho para a paz, para chegar a um acordo. Só que o Hamas, ele deu esse golpe de Estado. Então, teve essa guerra civil palestina e ele passou a controlar a faixa de Gaza. Então, o fato do Hamas ser aquele grupo que entrou na política, que controlava Gaza, quem administrava Gaza de fato, não o torna um grupo legítimo. Do mesmo jeito que você tem em qualquer outro país que tem um golpe de Estado, aquele governante ele não vai ser legítimo. Ele não chegou ao poder de maneira legítima. Ele pode até ficar lá. Então, você para ver hoje no Afeganistão. Afeganistão foi outro desastre da política externa americana, quando teve a saída dos Estados Unidos, alguns anos atrás, no governo Biden. Quem voltou ao poder? O Talibã. O Talibã está no poder hoje. O Talibã proíbe meninas de ir para a escola, mulheres, tem uma série comete uma série de atrocidades. O Talibã deixou de ser um grupo terrorista porque ele está no poder? Não. Continua. Qual é a diferença? É porque hoje existe uma dificuldade da sociedade internacional de dar legitimidade ao Talibã, de reconhecê-lo como realmente esse líder de fato do Afeganistão. Mas eu não duvido, por exemplo, de que daqui a alguns anos, do jeito que as coisas estão andando, a gente vai ter representantes do Talibã sentando na ONU, indo participando de reunião na ONU como representante do Afeganistão. Só que o grande problema, e essa que eu acho que é um dos maiores problemas hoje, é justamente essa recusa da comunidade internacional em reconhecer o Hamas como um grupo terrorista. O que o Hamas fez no dia 7 de outubro em Israel foi parecido com o que o Estado Islâmico fez no Iraque. Qual foi a diferença? A guerra de Mossul, a guerra para reconquistar o Iraque, ela durou menos de um ano, porque houve uma coalizão internacional que se uniu para tirar o Estado Islâmico do poder do Iraque. O Estado Islâmico continua existindo como uma ideologia? Continua, inclusive, no próprio Oriente Médio, na África, cometendo ataques terroristas, assim, está cometendo atrocidades na Nigéria, em Moçambique, contra os cristãos, decapitando cristãos, queimando igreja, fazendo absurdos. Mas ele não está mais no poder na faixa de Gaza, no Iraque. Por quê? Porque houve uma mobilização, uma vontade da comunidade internacional de tirar ele do poder. Por que isso não aconteceu na faixa de Gaza depois do 7 de outubro? Porque não existe interesse da comunidade internacional em reconhecer o caráter terrorista do Hamas. Porque o Catar financia o Hamas, porque a Turquia financia o Hamas. E esses são aliados dos Estados Unidos. A Turquia é membro da OTAN. Você tem a China apoia o Hamas. A Rússia apoia o Hamas. Então você não tem uma vontade de resolver ali o dilema. A própria ONU é cúmplice do Hamas. A gente teve vários funcionários da ONU que participaram do massacre do 7 de outubro. E a desculpa que a ONU dá é risível, é dizer assim, não temos evidências concretas disso. Demitiu 9 funcionários, 12 eu acho, e disse, mas Israel deu inteligência de que 1.200 funcionários da UNRWA, da Agência da ONU para Refugiados Palestinos na faixa de Gaza, tinham ligações com o Hamas, com a Jihad Islâmica, e a resposta da ONU é que a gente não tem como verificar isso, então Israel não nos deu evidência suficiente. Só que Israel colocou essas evidências públicas para o mundo inteiro. Você tem um vídeo que mostra um funcionário da UNRWA levando o corpo de um refém israelense, colocando um carro e levando para a faixa de Gaza. O refém foi o Jonathan Samerano. E o corpo dele foi resgatado alguns meses atrás pelo exército de Israel. E durante meses, a mãe desse rapaz ia para a ONU e perguntava, pedindo satisfação para o diretor da UNRWA, falava, onde está o corpo do meu filho? E a ONU falava assim, não temos evidências suficientes. Você tem imagens, literalmente, a filmagem. E a ONU fala que não tem evidência de que há ligação dos funcionários com o Hamas. E isso é só, assim, um exemplo. Você tem reféns que falaram que ficaram em hospitais da ONU, na faixa de Gaza, quando foram sequestrados. Porque existe um interesse em manter um Hamas na faixa de Gaza, principalmente por conta dessas organizações humanitárias. Existe hoje uma indústria de ajuda humanitária. Há muita gente que lucra com a guerra, principalmente na distribuição de alimentos, na distribuição até mesmo de cuidados, de médico, de remédio, tudo. Então, durante
quase uma década, né, quase 2 décadas, a gente teve várias organizações internacionais, várias ONGs se beneficiando do governo do Hamas na faixa de Gaza. E eles não iriam querer perder essa oportunidade. Por que é que houve tanta resistência, por exemplo, a Gaza Humanitarian Foundation, que foi uma organização que foi criada, né, por Israel com os Estados Unidos para fazer a distribuição de ajuda humanitária. Há várias críticas, né, a maneira como eles agem é muito controversa. Infelizmente, muitos palestinos morreram tentando receber essa ajuda humanitária, né, o próprio exército de Israel reconhece isso, e a ONU vivia criticando eles. Só que várias vezes a Gaza Humanitarian Foundation falou: por que você então não coopera com a gente? A gente está disposto a trabalhar junto. A ONU nunca quis. E as críticas que eles faziam à Gaza Humanitarian Foundation, agora quando eles voltaram a atuar lá, você vê imagens dos caminhões entrando em Gaza e sendo depedrado, sendo atacado. Por quem? Muitas vezes por membros do Hamas. Então, é isso. O Hamas, ele é um grupo terrorista, mas ele busca a legitimidade. Só que isso não torna ele menos terrorista. Da forma conforme você mencionou, e eu já tinha levantado algumas coisas aqui, age como um grupo terrorista. Porque é um grupo terrorista. E aí o que acontece? Tem toda a questão da história e tem aquilo que a sociedade sempre levanta. Quem bateu primeiro? Então, segundo os relatos da sociedade, colonizou esse povo palestino. Quem bate primeiro são o povo de Israel. Já que bate, o Hamas responde. Não estou falando que está certo, é a leitura que se faz. Mas a forma que está fazendo de uma forma errada. Eu acredito que ir por esse caminho não é a solução. Não é a solução, até porque eu tenho argumentos para mostrar que foi o contrário, que foram o lado palestino que começou. Mexeu primeiro. Mas acho que o fato é, quem começou a guerra atual? A gente, antes do 7 de outubro, a gente estava caminhando para um processo de normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita. E o pré-requisito principal da Arábia Saudita era a criação de um Estado palestino. Então você tinha vários países pressionando Israel de maneira diplomática e negociando para que houvesse essa criação desse Estado palestino. Só que esse Estado palestino era um Estado palestino que não era do interesse do Hamas, porque o Hamas não aceita coexistir ao lado de Israel. O Hamas é na briga pela religião. Baseado principalmente na religião. Eles não querem, eles não aceitam a existência de um Estado. Não é nem um Estado mais, é a religião. Judeu. Não, obviamente que eles lucram politicamente com isso, mas eles usam a religião para isso. Então, a criação de um Estado palestino sem o Hamas de fora não era do interesse deles. Então, tudo isso que a gente está vendo, todo esse massacre, né, assim, que aconteceu no dia 7 de outubro, foi o que abriu o caminho para a guerra que está em curso hoje em Gaza. Então, ao invés de a gente estar hoje, já quase 2 anos dessa guerra terrível, que tem matado civis dos dois lados, trazido sofrimento tanto para palestinos quanto para israelenses, e eu não sou de modo algum insensível ao sofrimento da população palestina, muito pelo contrário, me solidarizo completamente, mas a gente poderia hoje estar, quem sabe, comemorando a criação de um Estado palestino. Sim. Após 2 anos, 1 ano da Arábia Saudita ter entrado nos Acordos de Abraão.